Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aí gravando a aula bônus sobre Ioni Eggs, conforme foi pedido, né? Então, a gente terminou o curso de cristais, eles não estavam na grade, né, no programa do curso, mas como foi solicitado, eu achei interessante também, então eu resolvi gravar essa aula à parte, essa aula onde vai ser uma gravação, tende a ser um pouco mais rápido, né, porque é só eu falando, não tem muita interação, mas eu espero que possa trazer para vocês um entendimento do que é essa medicina dos Ioni Eggs. Porque sim, elas têm a ver com o curso de cristais, elas têm a ver com cristais. Então, para a gente começar a fazer essa nossa apresentação, eu preparei inclusive uma aula exclusiva para isso, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, espero que vocês consigam ver direitinho. Está aparecendo aqui, né? Então, olha só, trabalhando com cristais para cura, autoconhecimento e desenvolvimento espirituais. Esse foi o nosso curso, a nossa vivência, o nosso workshop, enfim, como você queira chamar, que a ideia é apresentar os cristais e ensinar como utilizar o povo de pedra para a gente poder realmente ter essa cura, esse autoconhecimento e esse desenvolvimento espiritual. E os Ioni Eggs, né, que foram solicitados, aí foi pedido para falar um pouquinho sobre eles também são cristais. Então vamos entender, aqui a gente vai ter uma junção da terapia tântrica. Então, para quem não sabe ainda, né, eu sou coach holístico, terapeuta tântrico também, terapeuta floral, terapeuta xamânico, junto a esses conhecimentos, essas medicinas, e os Ioni Eggs, eles acabam fazendo parte da terapia tântrica, e junto com a litoterapia e a terapia com cristais. Então vamos lá, né? Primeiramente a gente tem que entender o que são os Ioni Eggs, para quem nunca ouviu falar. Então, primeiramente, é uma palavra em inglês, né? Ioni Eggs. Eggs é ovo, e Ioni, a gente vai ver aqui que Ioni é a vagina, na verdade, né? É como no Tantra se chama a vagina, que Ioni é espaço sagrado. É muito interessante porque dentro da linha tântrica, da linha taoísta, né? Inclusive no esoterismo, a parte sexual ela é sacralizada, ela é espiritualizada. Então, os órgãos sexuais, os órgãos genitais, eles são muito reverenciados. Então recebem nomes bonitos como portão de jade, lótus, o portão de luz e assim por diante, né? Ou mais comumente Ione seria espaço sagrado. Então Ione é espaço sagrado e Ione Eggs são ovos, né? Na verdade é um cristal em formato de ovo que ele é feito para ser introduzido na Ioni, né? Ou na vagina, e ele vai fazer um trabalho ali dentro. Então, para começar, os Ioni Eggs são isso. A gente não usa os eggs, na verdade, né? Vamos tirar o ione da jogada. A gente não usa os eggs só para isso. Eu tenho, por exemplo, um ovo aqui de cornalina, que vocês podem ver, que aí vale a pena a gente relembrar do curso de cristais como que é o funcionamento de um cristal, né? Vamos relembrar. Primeiro a gente tem aqui dentro um sistema cristalino, né? Que é algo realmente que está ali na molécula, é uma organização, é uma geometria sagrada que vai emitir uma vibração, vai emitir uma energia. Então, dentro de um cristal existe um sistema cristalino. E tem cristal que não tem sistema cristalino, que são os caóticos, como a gente falou, por exemplo, a obsidiana. Vamos falar dela aqui hoje. Então, primeiramente, é isso. O cristal ele tem o sistema cristalino dele que vai ter um efeito no nosso campo. Depois tem os minerais que tem aqui dentro, né? Então, cada cristal vai ter um conjunto de minerais, e um mineral predominante, que vai ter uma atuação metafísica com a gente. Depois tem a cor, né? A cor do cristal, que vai vibrar tanto na psicologia das cores quanto no nosso chakra. Então, lembra, chakras, pedras vermelhas vão vibrar no chakra básico, pedras laranja no chakra sexual, pedras verdes vão vibrar no cardíaco e assim por diante. Tudo isso vocês podem relembrar, as aulas ainda estão lá, né, para vocês assistirem e reassistirem se quiser, e também tem a apostila que eu mandei falando sobre isso. Além disso, tem o formato da pedra, né, que aí o formato geralmente ele é feito pelo homem, né, ele é uma lapidação que é dada, e vai trazer também a energia da forma. Então aqui a gente tem a energia da forma do ovo, que fala sobre a criação primordial, né? A fonte de tudo, enfim, o ovo fala sobre uma nova vida. Então a gente pode usar os eggs, né? Não vamos tirar o ione da jogada, para várias coisas, como para magias, como para rituais, né? Uma série para meditação e assim por diante. Então a forma do ovo ele tem essa geometria sagrada da criação. E a gente tem também o egrégora. Lembra, né, que cada pedra está ligada a um egrégora, que é uma forma pensamento enorme, coletiva, que está carregada ali naquela pedra. Aí quando a gente fala dos Ioni Eggs, né, a gente vai ter
o sistema cristalino que vai estar dentro da pedra que você escolher, a gente vai ter os minerais que vão estar dentro da pedra que você escolher, a gente vai ter a cor que vai estar dentro da pedra que você escolher, a gente vai ter o formato de ovo, obrigatoriamente, porque ele é um Ioni Egg, e a gente vai estar ligado aí a uma tradição milenar, uma tradição muito antiga, né, que está ligado com o Tantra, mas principalmente é mais conhecido por uma prática da China antiga, né, mais de 5.000 anos, que é chamado aí de Kung Fu vaginal. Então, para quem estuda aí essa parte, por exemplo, estuda muito o corpo humano, o autodesenvolvimento, a espiritualidade, a gente sabe que o corpo humano é incrível. Né? Além da parte física, existe a bioenergia, né? Eu trabalho com a bioenergética também. Então, os antigos eles sabiam disso, e eles faziam, por exemplo, né, yoga para os olhos, faziam yoga para a língua, faziam, né, ou Kung Fu, como é chamado aí na parte chinesa, né? Mas tudo são treinamentos para nossas partes do corpo, tanto físicos quanto metafísicos, ou seja, energéticos. E quando a gente fala de um Kung Fu vaginal, é porque existe um treinamento para a vagina, né, para desenvolver tanto a parte física, que a gente vai ver uma série de benefícios que existem aí nos Yoni Eggs, quanto a parte energética, principalmente a parte energética. Então ele é conhecido aí na China Antiga como Kung Fu vaginal, olha que interessante. Era praticado pelas tigresas brancas, né, que eram mestres na sexualidade, né? Elas tinham um conhecimento muito grande sobre como usar a energia sexual. Então, no Tantra e no Taoísmo, como eu falei, a vagina é reverenciada. O órgão genital masculino também, o pênis é reverenciado como linga, né, que é o bastão de luz. Então, a gente tem essa sacralização da sexualidade e o reconhecimento da energia, do potencial da energia sexual, que no caso do Tantra é chamado de Kundalini, aquela energia que fica na base da coluna e que a ideia é que a gente desperte ela para que ela vá subindo pelos canais nadis, né, e da Pingala Sushumna e vá ativando os chakras para chegar no chakra coronário ou chegar no chakra cardíaco e se encontrar com uma energia do céu que desce. Né? Então, a prática dos Yoni Eggs, a gente vai ver vários benefícios, mas ela vai ligar a pessoa a esse egrégora, a essa tradição, né, antiquíssima, milenar, que reverencia a sexualidade, que tem a sexualidade como algo sagrado, como algo espiritual, como um caminho de aceleração do nosso desenvolvimento. Então, continuando aqui, Tantra e Yoni Eggs, né? Qual é essa ligação aí com o Tantra? Por que na terapia tântrica eu recomendo muito os Yoni Eggs? Primeiro que é fundamental para as mulheres hoje em dia a harmonização com a sua Yoni. Então a terapia tântrica ela trabalha muito isso. Eu trabalho com dois caminhos, eu sempre falo, dois caminhos. Um caminho é de cura, então cura de traumas sexuais, cura de bloqueios sexuais, que na verdade, quando a gente fala de algum trauma, algum bloqueio sexual, o sexual ele envolve toda a vida. Então, por exemplo, uma sexualidade bloqueada, ela pode bloquear toda a sua criatividade, pode bloquear relacionamentos, pode afetar a saúde, afeta uma série de coisas. Então, tem essa parte da cura dentro da terapia tântrica, então é buscar remover traumas, remover bloqueios, e tem a parte também da ativação e do bom uso, né, do direcionamento da energia sexual. Então, mesmo que a mulher, por exemplo, não tenha um determinado bloqueio, um trauma, né, por exemplo, muitas mulheres elas têm problemas como anorgasmia, vaginismo, não conseguem, né, ter relação, não conseguem ter prazer, não conseguem chegar no orgasmo, tudo isso a terapia tântrica busca ajudar a curar, mas tem mulheres, por exemplo, que não têm esse problema necessariamente, mas elas precisam harmonizar a energia sexual, ou seja, conhecer essa energia, ativar, potencializar e principalmente dar um uso espiritual dessa energia. Né? Aprender a canalizar, por exemplo, para criatividade, para projetos, para meditação, uma série de coisas. Então, dentro da terapia tântrica, a gente tem esses dois caminhos. Um é de cura, um é de ativação e do aprendizado de lidar com essa energia. E para os dois caminhos, né, os Yoni Eggs são um complemento muito bom, muito maravilhoso para se trabalhar dentro dessa terapia. Por que é preciso se harmonizar com a Yoni hoje, com a vagina? Existe um livro, eu devia ter pegado ele aqui, mas agora não vou levantar para pegar, mas chama Vagina, uma autobiografia da Naomi Wolf, onde ela descreve lá o quanto hoje a mulher ela realmente ela tem problemas com a vagina, né, com o órgão sexual, com a Ioni, eu gosto de falar Ioni, por conta do patriarcado, né, que foi realmente reprimindo, infelizmente, desde a criação. Né, a gente vê na psicanálise mesmo que, pelo nosso sistema cultural,
quando a menina começa a ter contato com a sexualidade dela, a criancinha ali, que ela começa a pôr a mão na vagina, querer sentir aquele prazer, geralmente ela é repreendida, não, isso é feio, não pode, e assim por diante. Fora abusos, violências, então, assim, infelizmente, casos de abuso são muito frequentes. Então, a mulher ela fica meio que distanciada da vagina. Tem mulher que realmente não consegue tocar, tem mulher que não tem prazer, tem mulher que, enfim, acha realmente que é sujo, que é feio. Inconscientemente, tem mulheres que têm muitos problemas com menstruação, significa um conflito aí com o lado feminino. Então, hoje é muito importante essa harmonização. A terapia tântrica ajuda muito isso e principalmente o uso dos Yoni Eggs no dia a dia pode ser um caminho muito interessante. Segundo o Tantra, né, quando a mulher, né, se harmoniza com a vagina, a mulher no Tantra é a Shakti, a deusa Shakti. Quando ela se harmoniza com a vagina, com a Yoni dela, né, com a energia sexual dela, ela ativa o poder feminino dela. Então lembra que os Yoni Eggs eles estão ligados a uma egrégora também de empoderamento feminino, que hoje em dia muitas mulheres que lidam com o sagrado feminino, com o empoderamento, acabam tendo contato com os Yoni Eggs, né? Talvez você que esteja assistindo aí já teve ou conhece alguém que tem. Então, isso é uma coisa muito interessante. O Tantra e o uso dos Yoni Eggs, né, o trabalho com eles, ajuda você a acessar o seu poder feminino, a Shakti, o poder criativo, né, a ter realmente o poder da mulher. Os homens que conseguem ativar as suas parceiras, isso é algo muito interessante, né, isso é muito dito tanto no taoísmo quanto no Tantra, que a mulher ela tem que ter o prazer, né? Porque o prazer da mulher vai, né, tem os nomes lá que eu até esqueci, mas os fluidos, né, que saem na hora do sexo, os fluidos que é um néctar mesmo, né? Chamado de néctar, mas acho que tinha alguns nomes, né, específicos, nomes em sânscrito. Mas esse fluido realmente ele tem um poder muito grande. E o homem ele consegue, né? Ele se beneficia muito quando a parceira dele gera esses fluidos, né? Então tem essa troca de fluidos entre o homem e a mulher ali. Então isso é uma coisa muito importante. No Tantra, a gente sabe que o homem ele tem que dar prazer para a mulher. O prazer do homem é dar prazer para a mulher, né? Porque ali gera toda a magia sexual, toda a alquimia que transforma, que gera energia, que eleva, né? Que faz uma série de coisas. Então, uma mulher que não consegue ter prazer, realmente não consegue ter todo esse poder dentro de um trabalho sexual, não consegue chegar naquele orgasmo cósmico, né? Naquele orgasmo realmente potente, forte, que realmente a maioria das mulheres não consegue, né? Às vezes eu atendo mulheres que, eu achava que eu tinha orgasmo, mas não é perto disso, né? Nunca tinha sentido isso. Isso é uma coisa muito importante. E esse processo, né, é a base do que é chamado de magia sexual, alquimia sexual. Então, para quem não sabe, isso foi muito difundido aí por Aleister Crowley, que ele bebeu no Tantra, né? Aí depois eu quero fazer um coaching tântrico para, vamos dizer assim, entrar em detalhes disso, né? Mas existe o Tantra branco, o Tantra negro, o Tantra cinza, enfim, algumas nomenclaturas, mas o Aleister Crowley, ele lidou muito com isso, né? Então ele criou o termo aí, sexual magic, né? Magic com K, e hoje é muito difundido. O pessoal na magia do caos utiliza muito, e isso desde a antiguidade, porque quando a gente fala do Tantra, do Yoga Tântrico, é o quê? É o Maituna, o ato sexual sagrado, que é um acelerador da nossa evolução, um acelerador para que a gente atinja o Samadhi. Então isso é a maior magia que tem, né? Você pode criar coisas, você pode usar essa energia sexual, essa é a ideia do Tantra, ensinar você a usar essa energia toda, esse potencial energético para atuar na vida. Então isso é magia. É você trabalhar com aquilo que é invisível, aquilo que é energético, para afetar a realidade. A realidade é o que? É a sua vida. Né? Para você melhorar a sua saúde, melhorar as condições, melhorar a sua mente, a sua iluminação e assim por diante. Então isso é a base da alquimia sexual. E os Yoni Eggs ajudam a trabalhar isso. Né? Então eles têm um papel aí interessante dentro desse trabalho. O que seria a harmonização com a Yoni? Né? Como eu falei, infelizmente a nossa sociedade patriarcal não tem um bom trato, né? Você vê que o homem, infelizmente, ele aprende a sexualidade aonde? Em filme pornô, em revista pornográfica, que não tem nada a ver com o que é a sexualidade sagrada, a sexualidade onde os dois parceiros são iguais, os dois parceiros, um gera prazer para o outro, um gera energia para o outro, é realmente uma dança cósmica energética, e isso não é o que é aprendido pela maioria, infelizmente. Está começando a mudar, mas infelizmente não é o caso agora. Então, mesmo as mulheres
podem ter problema com relação ao seu Yoni por conta de traumas e crenças limitantes na educação, que é aquilo que eu falei. Então, a gente tem a parte da religião, né, infelizmente, que coloca a parte da sexualidade como algo sujo, como algo baixo, né? E aí o que acontece? A pessoa cresce com aquela crença limitante, de que não, isso não pode. Será que eu posso ter um prazer verdadeiro? Será que eu posso realmente ter aquele orgasmo cósmico? Então a gente reprograma essas crenças também. Por isso que o Tantra com o coaching é bem interessante, porque já vai programando crenças. Quando a Yoni não é reverenciada, a mesma adormece e não possibilita a subida de Kundalini, que é como eu falei. Então, assim, a gente tem essa energia forte, Kundalini, na base da coluna, e a sexualidade faz o quê? Ativa essa Kundalini. Ela realmente faz com que essa energia que está adormecida suba. E se o órgão genital ele não está bem trabalhado, se a energia sexual não está bem trabalhada, se o coração não está bem trabalhado, porque ele faz uma parte muito importante, se o cérebro não está bem trabalhado, porque ele também faz uma participação muito importante, essa energia fica adormecida. E esse é o poder da mulher, que infelizmente pode ficar adormecida uma vida inteira se ela não, né, trabalhar em cima disso. Quais são os benefícios do trabalho com os Yoni Eggs? Então aqui, como eu falei, a ideia é que eu apresente para vocês o que é, já adiantando, já falando para vocês aí, né? Eu vou dizer como é que usa, vou ensinar como é que funciona, tudo, vou dar todos os benefícios, mas eles é uma medicina, uma terapia poderosa. Então seria interessante a pessoa ter um acompanhamento, né? Porque vão vir coisas, mas aí a ideia também é a gente apresentar para que a pessoa veja. Se você sentir que é para você esse trabalho, você pode se aprofundar mais e ir em busca de trabalhar isso. Então, os primeiros benefícios, né, do Yoga, a gente tem muito benefício, tem muito benefício. O primeiro, né, que é um benefício físico, né, bem físico, é fortalecer a musculatura do assoalho pélvico. Então a gente tem, né, tanto o homem quanto a mulher, uma musculatura incrível aqui no assoalho pélvico, que, como todos os músculos do corpo, precisa ser trabalhado, né? Porque senão atrofia, senão fica fraco, senão fica flácido. Então, o trabalho com os Ioni Eggs, por quê? Como é que funciona o trabalho com o Ioni Egg? A mulher ela vai introduzir um ovo desse, a gente vê que tem três tamanhos, geralmente, de Ioni Egg, tem o pequeno, o médio e o grande, né? É, como que funciona, né? Geralmente, a mulher começa mesmo com o médio, e aí, o grande ele é mais fácil de manter, porque ele é maior, só que ele é mais pesado, então ele pode ajudar mais no trabalho de musculação vaginal, né? E o pequeno, ele é mais desafiador de ser mantido dentro da vagina, então ele é para uma mulher que já está mais avançada, ou seja, ela tem mais controle sobre a musculatura vaginal dela, ela consegue apertar. Aliás, isso é uma coisa muito interessante, porque dentro do Tantra, a Shakti, né, a mulher, ela aperta o língua, né, com a vagina, ela aperta com a ione dela, e realmente isso traz uma intensidade muito grande, né, para o ato sexual. Então, o trabalho com as ione eggs, o trabalho com o fortalecimento do assoalho pélvico, primeiro que vai, vamos dizer assim, evitar um monte de problemas, né, femininos que pode ter, incontinência urinária, uma série de coisas que pode acontecer, mas principalmente, a gente está falando aqui numa parte tântrica, vai aumentar essa energia, vai te aumentar o controle e a consciência que você tem da sua ioni, que muitas vezes está ali adormecido e esquecido. Então, vai tonificar todas as paredes do canal vaginal, né? Aqui um ponto interessante, né, que eu não sei se todo mundo sabe, a Yoni massagem, né, tem a massagem tântrica, a prana pratista, que é uma massagem do corpo inteiro, e a Yoni massagem é uma massagem dentro da vagina mesmo, né, e ao redor. Por quê? Porque dentro da vagina a gente tem pontos de reflexologia, né? Tem aqui, está meio pequeno assim, não sei se dá para ver, mas tem ligação com a pineal, com a pituitária, tem ligação com o coração, tem ligação com os pulmões, enfim, tem toda uma ligação aqui que são pontos de reflexologia. A gente tem pontos de reflexologia no pé, na orelha, né? Em todo o nosso corpo tem reflexo dentro dos pontos, né, dos órgãos e das glândulas e assim por diante. Dentro da vagina tem pontos poderosíssimos. E o Yoni Egg ele vai estar passando por esses pontos e massageando como se fosse uma Yoni massagem, só que com o ovo, né? E sem a consciência do terapeuta, tudo, mas vai estar lá o ovo trabalhando. Então o Yoni Eggs ele vai massagear esses pontos de reflexologia. Por isso que é um trabalho tão intenso, porque vai ativar seu coração, vai ativar seu pulmão, vai ativar, né, a glândula pituitária, pineal e assim por diante. Então ele realmente faz um trabalho, né, corporal inteiro, não fica só na vagina, para que algumas pessoas podem pensar.
Outra coisa que esse trabalho faz, ele aumenta a lubrificação vaginal. A falta de lubrificação realmente é complicada, né? Se a mulher quiser ter relação e não tiver lubrificação, vai ser dolorido, não vai ser uma coisa que vai funcionar bem. Então, você colocar um Ion Egg, ele trabalhar essa energia, vai aumentar a lubrificação, né? Vai fazer com que vá mais fluidos ali para aquele canal, equilibra os níveis de estrogênio e os hormônios em geral, né? Porque vai trabalhar muito o seu feminino, né? Arquetipicamente vai estar trabalhando o seu feminino. Como eu comentei aqui, né, como você vai estar fortalecendo os músculos do canal pélvico ali, né, do assoalho pélvico, vai prevenir incontinência urinária, né? Outra coisa importante, os ion eggs, eles podem desintoxicar o útero, né, energeticamente. Então, algumas pedras mais fortemente para isso. Então, você pode pegar uma ametista, por exemplo, que vai transmutar, né, uma energia. A gente já viu o que cada pedra faz no curso de cristais, então eu nem coloquei aqui o detalhe, né, do que cada pedra faz. Mas é só você relembrar. Então, o que, que o cristal de quartzo translúcido faz? Ele amplifica, ele aumenta. Então, você vai pegar um cristal de quartzo, um ion egg de cristal de quartzo, ele vai amplificar toda aquela energia. Você vai pegar, por exemplo, um cristal fumê, ele pode dar uma limpada. Você vai pegar uma ametista, vai transmutar aquela energia. Você vai pegar um quartzo rosa, vai trazer amor, vai limpar, vai purificar, vai desintoxicar pelo amor, a energia do amor. Vai pegar um quartzo verde, vai trazer o equilíbrio, a saúde, o bem-estar. Vai pegar uma obsidiana, vai acessar aí todas as suas sombras. Funciona, né? Então, assim, tem gente que morre de medo da obsidiana, mas ela tem lá o seu lugar. Eu já trabalhei com uma cliente que ela escolheu a obsidiana, depois a gente vai falar sobre escolha de pedras, ela que escolheu, ela sentiu de pegar aquela pedra, trouxe realmente uma energia de caos para ela, mas foi muito bom. Ajudou muito na cura dela. Proporciona claridade mental e equilíbrio emocional, porque vai estar trabalhando os hormônios no geral, então pode acabar melhorando a questão de TPM, né, de nervosismo, de dores e assim por diante. Proporciona o controle e a manipulação do músculo vaginal, ou seja, aumenta o seu prazer como mulher e aumenta o prazer do parceiro. Porque aquela área ela vai ficar mais ativa, ela vai ficar mais com o seu controle. Então, você pode, como eu falei, segurar o pênis, apertar, soltar, fazer uma série de coisas. Por quê? Porque vai estar no seu controle. Né? Imagina que você vai estar fazendo um treinamento, né, para aqueles músculos, e você vai ter controle sobre eles. Amplia a energia criativa e sexual. Então, por exemplo, um ovo desse de cornalina, a cornalina que atua no chakra sexual, totalmente ligado com a criatividade, lembra que a energia sexual é uma energia criativa, então o Yoni Egg ele vai ativar essa energia. Tem mulheres, eu fiz uma grande pesquisa, né, para montar essa apresentação, para fazer essa aula para vocês, então além da experiência da terapia tântrica, além da experiência dos cristais, eu fui buscar especificamente os Yoni Eggs, muitos relatos, e principalmente de lá de fora, né, porque lá fora isso é muito utilizado, pelas gringas, enfim. Então, tem muitos relatos. E tem mulher que fala que, quando quer ativar a criatividade, vai trabalhar com o Egg, e isso vai subindo um fluxo criativo muito grande. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Vai ampliar essa energia em você. Mais benefícios, o equilíbrio hormonal, como eu comentei, ajuda com a fertilidade, né? Então aumenta a fertilidade da mulher, reduz cólicas e dor abdominal durante a menstruação. Então, basicamente, ela vai ajudar você a se conectar melhor com o seu feminino. Né? Como que você lida com o seu feminino? Então, quando você começa a lidar melhor com essa energia yin feminina dentro de você, todos os problemas com menstruação vão diminuindo. Né? Aqui uma coisa muito importante, né, muito importante, transmutação de padrões de sofrimento como abortos, abusos sexuais e falta de autoestima. Então isso vai limpando, vai melhorando. Eu atendi uma cliente uma vez que foi muito interessante que na hora da yoni massagem, na hora que ela chegou no ápice dela, ela viu, ela sentiu a filha dela nascendo por parto normal, pela yoni. Porque isso era uma grande frustração na vida dela. Por quê? Ela queria ter um parto normal, não conseguiu ter esse parto normal, teve que ter uma cesariana. Isso ficou como uma mágoa, uma coisa que ficou registrada. E na hora da terapia, ela pôde sentir isso e ela chorou e foi realmente muito lindo. Então é uma coisa que ali dentro da Yoni, da vagina, tem muitas e muitas emoções, muitas memórias que estão ali. Então a terapia tântrica acessa isso e os Yoni Eggs vão acessar também. Então ele pode trazer transmutação disso, né? Dependendo da pedra, dependendo do tipo de trabalho, dependendo do que vai tocando ali, vai se trabalhando essas coisas. Por isso que, né, é interessante a pessoa
está passando aí por um acompanhamento, uma terapia, um coaching, alguma coisa, por quê? Porque podem vir muitas coisas e é legal ela poder expressar isso, ela poder se entender. Porque os Ion Eggs, eles favorecem o autoconhecimento também, é um trabalho de autoconhecimento, principalmente para o feminino. Então, podem vir sombras, né? Podem vir sombras que aí ela precisa saber lidar. E às vezes, com a ajuda de alguém que está acompanhando numa terapia, num coaching, isso fica mais fácil, porque ela pode correr para alguém e falar: meu, está acontecendo isso, e aí expressar e entender todos os padrões que estão vindo. Mas é uma cura fantástica, uma cura magnífica que pode acontecer aí, né? Limpando aquelas memórias e transmutando aquelas memórias. Mais benefícios ainda, proporciona enraizamento. O que é o enraizamento? É o pé no chão. Infelizmente, existem muitas pessoas hoje em dia, isso a bioenergética trabalha muito, né? Porque a gente tem as couraças, os 7 anéis de couraças, um deles é da região pélvica, o que faz com que a gente tenha uma cisão, uma separação da energia da Terra com a energia de cima, do intelecto. Então, eu sempre recomendo também para quem faz atendimento comigo o grounding, que é um exercício da bioenergética, para fazer esse enraizamento, né, para você todo dia, né, poder estar se enraizando. A gente viu no curso de cristais que tem pedras que favorecem muito isso. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um Ioniegas com um quarto fumê, um jaspe vermelho, né, vai trazer aquele enraizamento, vai reforçar aquilo. Então, você se conecta mais com a realidade, se conecta mais com o pé no chão, com a terra. Muito, muito importante. Reforça a vitalidade do ventre, melhora o sistema digestório, auxiliando nos casos de prisão de ventre. Basicamente por quê? Porque o Ionieg ele vai estar atuando muito fortemente nos primeiros chakras, nos 3 primeiros chakras. Então ele vai estar limpando, vai estar ativando aquela energia. Lembra que a gente viu no curso sobre os chakras que eles têm a ver com todo o sistema do corpo. Sistema digestivo, né? As eliminações, o coração, tudo. Então ele vai estar melhorando isso. Enaltece e faz circular a energia sexual através da ativação do chakra básico e da energia Kundalini. Isso eu não preciso nem dizer, né, o que a gente já falou lá desde o começo, você vai estar trabalhando a energia sexual. E é uma forma espiritual, então não é uma simples masturbação, por exemplo. Você vai estar com o Yoni Egg. Por isso que é legal também o acompanhamento, porque você pode usar mantras, você pode usar visualizações, você pode usar uma série de técnicas que vão potencializar isso. Então a gente vai ter o cristal, a gente vai ter o sistema cristalino, a gente vai ter o mineral, a gente vai ter a cor, a gente vai ter a forma do ovo, a gente vai ter todo o egrégor ali que vai estar ativando essa energia, que vai ficar circulando. E lembra que a ideia do Tantra é você pegar todo esse potencial de energia sexual e direcionar ele. Saber direcionar. Você direciona como? Jogando para a cabeça, jogando para o seu cérebro, e aí você decide o que fazer com aquela energia. O Tantra trabalha muito uma questão de você não desperdiçar na energia sexual. Então, tem um aforismo tântrico, principalmente para homem, né? Principalmente para homem, no caso. É, não desperdiçar a semente de bindo, que seria o sêmen, né? Quando o homem ejacula. E a mulher também, ela tem que pegar toda essa energia que é gerada e direcionar para alguma coisa. Né? O que ela vai fazer com aquela energia? Coisas boas, né? De preferência, coisas positivas, coisas que vão, né, elevar a sua vibração. Facilita o parto vaginal, né? Então, vai deixar a vagina, né, a ioni mais saudável, então facilita muito toda essa parte. Isso são só alguns dos benefícios, né? Agora, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre como utilizar. Estou deixando aqui o meu site para quem quiser entender mais. Lá tem, né, como funciona a terapia tântrica, mas como que funciona, né? Como que você faria para fazer um trabalho com Ioni Eggs? Então, primeiramente, você já fez o curso de cristais, você já viu ali uma série de cristais e os seus benefícios, né, a atuação de cada um. A primeira coisa que você tem que saber é que, assim como nem todas as pedras podem ser feito elixir para beber, a gente falou sobre isso, tem pedra tóxica, você não pode colocar na água e beber porque vai ser veneno, nem toda pedra pode ir dentro da vagina. E, infelizmente, a gente vê aí no mercado algumas pedras Ioni Eggs que não deveriam ser Ioni Eggs, porque elas não são seguras assim para colocar na vagina. Então, primeiramente, você vai entender os cristais. Você pode rever as aulas, você pode rever a apostila, você vai entendendo ali como é que funciona. Vai buscando, né, se harmonizar com o povo de pedra. Aí o que você vai fazer? De preferência num lugar, né, que seja confiável, né, para você ver os Ioni Eggs, você vai se sintonizar. Então, a escolha do Ioni Egg, como eu falei, eu mesmo na terapia tântrica, eu não falo para a pessoa, usa esse ou usa aquele.
Eu falo o que cada um faz e eu deixo a pessoa escolher. Porque existe a parte da intuição muito forte. Então, lembra, os passos, você vai estar conhecendo as pedras, e aí isso vem todo do curso de cristais, que você vai olhar o que cada uma faz. Depois você vai entrar em contato, você vai ver, né, fontes que vendem Onix, você vai olhar ali para eles, e você vai perguntar, você vai visualizar e sentir o seu chakra cardíaco e perguntar qual pedra que você deve começar. Claro que você pode ter mais de um, né, você pode ter várias, mas escolhe aquela que te chamar, aquela que o coração te chamar, a intuição. Então ele vai chamar, vamos supor que seja o quartzo rosa. Né, você sentiu de trabalhar com quartzo rosa. Aí tem a outra questão, aquilo que eu falei. Tem lojas que vendem o kit com três, né? Então vende o pequeno, médio e grande. Tem loja que vai vender uma unidade, né? E geralmente as mulheres começam com o médio, né? Então assim, se você for começar com um único, provavelmente o ideal é você começar com o médio, mas também da mesma forma, sinta, veja qual que você deve começar. Se você quiser comprar o kit com três, para ir fazendo todo o trabalho, né, de vamos começar com o médio, vou para o grande, depois eu vou para o pequeno, aí fica ao seu critério, ou escolhe um e sente se vai ser o pequeno, médio ou grande, mas provavelmente o que mais vai chamar é o médio, mas, como eu falei, fica a escolha. Uma coisa que você tem, né, que a gente vai ver que tem aquela questão de o que você tem dois tipos de ONIEX também, né? Tem os que são assim, né? O ovo purinho, e aqueles que tem uma cordinha. Né? O ovo tem uma cordinha que é colocada nele. Em inglês é chamado de drill, né? São os drilled eggs. O que acontece? Qual que é melhor, qual que é o pior? Não tem melhor ou pior, é uma questão de escolha. Geralmente se coloca cordinha, por quê? Porque algumas mulheres que não estão acostumadas, por isso que com o acompanhamento de alguém, né, de uma terapia, é legal, é melhor, porque é uma coisa diferente, então ela pode não estar acostumada, mas tem mulher que tem medo do ovo entrar e ir para algum lugar do corpo, né? E aí, nossa, o que ela vai fazer com esse ovo, né? Ela vai ter que ir para o hospital tirar? Não, o ovo ele não tem para onde ir. Então pode ficar muito tranquila que você colocar um ovo desse dentro da sua urina, ele não vai a lugar nenhum. Ele vai ficar ali no seu canal vaginal. O que pode acontecer é ele não querer sair, ele não sair, né? Ele fica ali preso. Aí são duas coisas que a gente, tudo tem um porquê, tudo tem uma causa, tudo tem uma metafísica. O ovo, lembra, né? A pedra, ela tem uma consciência. Então, o que acontece? Você introduz o ovo, ele pode não querer sair. Se ele não está saindo, uma opção, uma hipótese é o que? Ele quer ficar ali trabalhando. Então, ele não terminou o trabalho dele, ele vai ficar ali. A outra hipótese é você estar nervosa, você estar tensa, e com isso você enrijece o músculo e ele não sai. Então, putz, o ovo está aqui, eu quero tirar ele, eu quero. Você tem que fazer um trabalho de relaxamento. Relaxar, ficar naquela posição, né, que a gente fala que é do cavalo, né, do chinês. Claro que você coloca a mão ali embaixo, um colchão, para o ovo cair num lugar macio, não quebrar, mas fica na posição ali do cavalo. Não sei como é que eu faço aqui, mas enfim, pode procurar no YouTube. É uma posição que você fica com as pernas assim e você vai relaxando cada vez mais, porque aí a tendência dele é cair. Né? Então, por que tem ovo com cordinha? Porque tem mulher que fica mais segura de ter uma cordinha para poder puxar. Então, não quero mais o ovo aqui dentro, eu vou puxar, e não tem essa dele ficar lá dentro vamos dizer assim, sem ficar preso, né? Elas falam de, em inglês é stuck, né? Ficar preso. Ele vai ficar preso se ele tiver que trabalhar lá ou se você tiver preso. A outra coisa que se coloca uma cordinha é quando a mulher ela quer fazer um halterofilismo mesmo, né? Por quê? Porque aí ela pode, com a cordinha, amarrar um outro ovo e começar a puxar mais peso, né? Então, assim, o ovo ele já tem um peso, que é o peso da pedra, mas vamos supor que a mulher ela queira, não, eu quero puxar, quero ser o halterofilista, né? A vagina halterofilista. Então, com a cordinha, você poderia amarrar no outro ovo e você vai estar puxando mais peso, você vai estar aumentando o seu peso. Eu, na minha visão, particularmente, eu acho meio desnecessário. Eu acho que um trabalho com um único ovo, você quer mais peso, pega o maior, né? Mas um trabalho com um único ovo já seria o suficiente. Mas aí fica na escolha de cada um. Quando você for comprar, você vai ter lugares que vai ter esse ovo assim e vai ter aquele ovo com cordinha. Sinta o que você que é melhor você escolher. Esse aqui é legal porque não tem a cordinha, né? Então ele fica mais liso, ele fica mais, eu acho que é mais tranquilo, mas fica aí na escolha. Aí a gente tem o quê? Você comprou o ovo,
né, ele veio. A primeira coisa, você vai fazer uma limpeza energética, né, como a gente viu no curso de cristais, você pode fazer uma defumação, você pode colocar na água com sal, né, e deixar lá 24 horas. Você faz toda essa limpeza e você faz uma limpeza aí física, higiênica, né, uma limpeza tipo uma desintoxicação do ovo mesmo, né, da pedra, que algumas mulheres fazem com água quente, só que tem que tomar muito cuidado, porque se você ferver a pedra, ela pode trincar, pode quebrar. Então, assim, mas tem, se pesquisar aí, tem mulheres que fazem com água quente. E você pode fazer também, é bem interessante, claro que você vai lavar com água e sabão, tudo bonitinho, e você pode colocar numa água com gotas de melaleuca. Para quem não conhece, melaleuca é um óleo essencial poderosíssimo, muito bactericida, muito, né, ele faz uma limpeza incrível. Então você pode colocar algumas gotas de óleo, do óleo de melaleuca na água e deixar o ovo ali, para ele estar sendo desintoxicado, para ele estar sendo limpo, né, de qualquer coisa, qualquer micróbio, qualquer impureza. Uma outra coisa interessante é que o ovo ele tende a ser bem liso, então naturalmente você já não vai usar uma pedra porosa como um ion egg, né, porque a pedra porosa que pode, né, acumular coisas. Uma pedra como essa é super lisa, ela não acumula nada. A gente vai ver que o ovo tradicional da ovoterapia, dos ion eggs e assim por diante, é o ovo de jade. A gente viu a jade, né, no curso de cristais. A jade é uma pedra que ela é bem densa, ela é muito densa. Então, assim, ela não tem nada de poro. Então, muitas mulheres acham que o ione de jade ele é o mais higiênico, ele é o mais seguro, enfim, porque realmente ele é muito denso, né? Mas, no geral, o quartzo, né, essas outras pedras que também são muito lisas, são tranquilas para utilizar. Então, você foi, estudou sobre as pedras. Quando você foi comprar, você usou a sua intuição, né, para pegar a pedra que você queria, seja com cordinha, seja sem cordinha, seja o tamanho que for. Chegou esse cristal, você fez a sua limpeza energética, você fez a sua limpeza física, é importantíssimo, porque você vai estar colocando dentro da sua ioni. Não é uma pedra que você vai botar no bolso simplesmente, então tem que limpar ela, tem que fazer toda uma asepsia na pedra. Aí você vai fazer a sua harmonização. Você pode meditar com o ovo, você pode deixar ele na lua, você pode aplicar reiki, você pode fazer, aí você vai fazer esse trabalho energético com o cristal. Quando você for utilizar, aí na técnica taoísta, vamos supor que você vai fazer um ritual para colocar o ovo, né, para começar a utilizar ele. O ideal é você começar a movimentar o chi sexual do seu corpo. Então se começa massageando os seios, né? Para quem não sabe, também tem pontos de reflexologia, tem canais que ligam a sexualidade muito fortes no seio. Então você vai fazer uma automassagem. Você vai fazer um trabalho de elevar a sua energia sexual e você vai colocar o ovo. E o ideal é que você deixe que a sua própria Ioni convide o ovo a entrar. Você não vai simplesmente empurrar ele, né? Ah, entra. Faz um trabalho com que você vai vendo que vai tendo lubrificação e de repente o ovo ele é convidado a entrar. Ele entrou, aí existem algumas formas de trabalhar. Tem mulher que coloca o Ione Eggs e vai dormir, né? Então potencializa muito sonhos, faz um monte de coisa, então ela põe o ovo e vai dormir. Tem mulher que põe o ovo e fica com o ovo ao longo do dia, só toma cuidado, né, de não cair, tudo, ver como é que você faz aí para ter essa segurança. Tem mulher que vai fazer os exercícios em si, né? Então, ficar fazendo lá como se fosse um quegel mesmo, mas com o ovo, um pompoarismo com o ovo, né? Você pode fazer meditações, que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas você pode fazer meditações com o Ioni Egg, né? Fazendo essa energia subir, fazendo esse canal subir. Então, são muitos trabalhos que você pode fazer. Tirou o ovo, você vai lavar ele, limpar da forma que você preferir e deixa o ovo ali quietinho. E ele vai ser um grande parceiro, né, para fazer uma série de trabalhos aí dentro da sua jornada, né, de elevação da Kundalini, da sexualidade, do trabalho com os cristais. Então, além do que a gente viu tudo no curso de cristais, né, você poder usar cristal no bolso, você poder usar um pingente, você poder fazer mandala, você poder fazer uma série de coisas, você tem a opção, você mulher, né, de utilizar o Ioni Eggs e fazer esse trabalho com a sua Ioni, né, trazendo esse reconhecimento, trazendo essa consciência, trazendo esse exercício físico e energético para a sua Ioni. E eu acho que é isso, né? Não sei nem quanto tempo que deu aqui, não sei como é que está de gravação aqui. Quem quiser saber mais detalhes de como funciona a terapia tântrica, tem aqui no meu site, você pode entrar em contato comigo também. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Lembra assim, faça tudo com consciência.
né? A minha ideia com essa apresentação foi apresentar o que é a medicina para você conhecer. Claro que se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa que você queira saber e que talvez não ficou claro aqui, pode perguntar lá no grupo, manda mensagem para mim no WhatsApp, enfim, pode perguntar que eu vou trazendo, né? Vou respondendo. Então, eu vou ficando por aqui. Muita gratidão, Harion, e espero que tenha trazido aí novas informações para vocês trabalharem com o povo de perto. Até mais, beijão, tchau, tchau.